2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, vamos orar novamente. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração e da mente do homem. Então nós oramos, ó Deus, rendidos e sujeitos, ó Deus, à ação do Teu Espírito, para que por meio da proclamação da Tua palavra, o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para realizar em nós, ó Deus, por nós e através de nós, apesar de nós. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de Ti, expostos diante da Tua glória e do Teu agir. No nome de Jesus, repreendemos toda distração, ó Deus, nesse lugar. Tudo aquilo que tenta gerar inquietação, preocupação, ó Deus, canseira, sono, nós repreendemos agora no nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, olhos atentos, ó Deus, e coração, ó Deus, pronto, ó Deus, para responder a tudo aquilo que está escrito no nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Pode passar o vídeo da série. Glória a Deus. Hoje, então, nós iniciamos a nova série de mensagens desse mês com o tema renovação. Está um pouco dando microfonia aqui de filho. E o tema desse mês é renovação. Renovar a ação. A palavra renovação, no original do hebraico, hadash, ele traz o sentido para nós de tornar-se a origem. Então, renovação significa restaurar, retornar, reestabelecer. Então, eu creio que nesse mês o Senhor, Ele realmente trará sobre nós um renovo nesses dias. Um renovo por meio das nossas ações. Ações renovadas diante do Senhor, para que possamos continuar retornando à origem daquilo que fomos criados para ser, imagem e semelhança do nosso Senhor. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente,
para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente que nós precisamos todos os dias vivenciar. A palavra transformação da mente vem do original do hebraico metanoia, e a palavra metanoia no original significa arrependimento. Por isso que um dos significados da palavra arrependimento é mudança de atitude. Então nós precisamos entender que nesse mundo no qual nós estamos inseridos, nós precisamos ser inconformados e não conformados com esse mundo. Nós precisamos ser agentes de transformação e não pessoas que tomam a forma desse mundo. Precisamos todos os dias passar por essa renovação da mente, essa transformação da mente, termos um estilo de vida de arrependimento, ou seja, mudanças de atitude. Senhor, me muda. Sempre digo que quem não acorda com disposição para render-se ao Senhor, se levanta para viver o pior e não o melhor. Porque Isaías 1 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é Jesus. Então ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. Então nós precisamos que o nosso querer esteja rendido, e nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir Ele. Então nós somos renovados todos os dias através de uma transformação da mente, ou seja, uma rendição do nosso coração ao Senhor todos os dias. Vai fazer com que a nossa mentalidade seja afetada pela mentalidade do Cristo. E então vamos experimentar o que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nós só conseguimos experimentar do ser de Jesus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele tem, quando nós continuamente passamos por um processo de transformação. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra é o Espírito Santo. Então até a vinda de Jesus Ele está trabalhando em mim e em você. Fala para a pessoa que está do seu lado: tem uma placa na tua testa. Fala assim escrito: estou em obras. Todos nós estamos em obras. Todos nós temos uma placa dessa na nossa vida. Estamos em obras. O Espírito todos os dias está trabalhando dentro de nós, fazendo dentro de nós, antes de fazer externamente. E então nessa série de mensagens nós vamos falar sobre renovação. Renovação. O Senhor, Ele nos chama para esse lugar de renovação. E essa renovação fala de nos voltarmos e nos atentarmos. Aquilo que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, essa renovação é nos revestirmos do novo homem em Cristo, da nova pessoa em Cristo, é ser revestido de um entendimento. Por isso que eu digo que o Evangelho não tem a ver simplesmente com sentimento, mas primeiramente entendimento, porque sentimento vem e passa, mas quando nós entendemos, acabou, está estabelecido. E aí então pode vir o que for, nós entendemos e agora nós estamos esclarecidos. E a Bíblia diz que aqueles que são revestidos desse novo entendimento passam a viver procedentes da verdade, ou seja, todo o nosso proceder está ligado com a verdade, e a verdade é Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar, queridos, dentro dessa série de mensagens que nós começamos hoje, eu queria começar o primeiro episódio dessa série com a seguinte temática: renove a paixão e o amor. Renove a paixão e o amor. Nós precisamos, como igreja do Senhor, todos os dias
Pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e tenha liberdade no nosso coração. Como se encontra nesse presente momento o teu coração? Como se encontra a sua paixão e o seu amor pelo Senhor? Qual o nível está o tanque de paixão e amor que você tem pelo Senhor? Está com o tanque cheio? Ou está pela metade? Ou está com a luz vermelha acesa? Como se encontra o seu amor e paixão pelo Senhor? Às vezes a gente no dia a dia, na rotina, acabamos sendo tentados a entrar no automático. O automático você não precisa processar porque tem algo que já te leva no dia a dia. Fiquei com o meu carro 1,5 quase que internado. E aí estava o carro do meu pai emprestado, daí o carro automático, eu tive que voltar, estava andando com o mecânico, e eu tive, parece que aprender a dirigir, porque dava umas engasgadas, misericórdia. E Deus falou muito forte comigo, que às vezes assim nós acabamos entrando como cristãos no automático. Perdemos a essência de como é sentir o motor do Evangelho, a passada das marchas do cristianismo. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não entrar no automático. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos passar por um renovo de amor e paixão pelo Senhor. As inquietações desse tempo, os muitos afazeres desse tempo, muitas vezes faz com que a gente deixe o Senhor muitas vezes bem no final e não no começo. Às vezes atropelamos o Senhor, começamos o dia atropelado, não temos tempo com Ele, não temos tempo para contemplar a beleza dEle, nem contemplar a Sua palavra. Sabe, queridos, o Senhor nesse dia, nessa hora, nos chama a um renovo de paixão e de amor. Lembra de quando você se rendeu ao Senhor? Lembra de quando você teve a sua experiência de conversão? Como era a sua caminhada cristã? Como você acordava? Como que você dormia? Como você vivia o seu dia? Quando você teve a sua experiência com o Senhor? Quando você foi marcado num momento de conversão, ao ponto de ter o antes e o depois de você. Isso é conversão. Antes de Cristo e agora com Cristo. Se você ainda não viveu isso, também é um tempo oportuno para você viver esse dia. De ter o seu eu antes e o seu eu depois de Cristo. Assim como o tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo, assim é a vida de todo aquele que crê. Tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Lembra como que era? Qualquer cantar do pássaro parece uma declaração de amor do Senhor para você. O balançar das árvores, quando você lia o versículo que as árvores batem palmas para o Senhor e glorificam a Ele, você já ficava todo maravilhado. Quando você via alguém no seu serviço, muitas vezes abatido, entristecido, você já ia lá e falava assim, ó, Jesus é a alegria que falta na sua vida. Quando você via alguém com qualquer tipo de dor no dedinho do pé, você já falava assim, posso orar? Jesus pode curar? A inocência e o impulso da paixão e do amor, quando ele floresce. Mas nós precisamos entender que isso precisa ser contínuo. O Senhor, Ele precisa encontrar em nós disposição para ser renovado na paixão e no amor todos os dias.
Porque o amor, ele não está ligado com um sentimento, ele está ligado com uma decisão. Jesus não sentiu de morrer na cruz, Jesus decidiu morrer numa cruz. Então nós vamos parar de sentimentalizar o Evangelho e entender o que é a raiz genuína e pura do Evangelho. É eu decidir. Eu decido todos os dias. E quando falamos de renovar a paixão e o amor, nós vamos para essa igreja, a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui Paulo, inspirado pelo Espírito, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, dizendo para que ela pudesse mergulhar e conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele diz, eu me coloco de joelhos por essa causa, para que toda a família da fé possa ser marcada e experimentada por esse amor profundo. E ele então enfatiza para aquela igreja dizendo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, Cristo Jesus. E ele então aqui está pastoreando aquela igreja, e conduzindo aquela igreja nesse lugar de profundidade de amor, para que ela pudesse se avaliar, mas mais do que só se avaliar, ela pudesse ousar conhecer esse amor que excede entendimento, que é o amor de Cristo Jesus. Sabe, queridos, Jesus, quanto mais nós conhecemos, mas nós percebemos que precisamos conhecer. O profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nós precisamos mais do que simplesmente um dia de experimento, nós precisamos ter todos os nossos dias experimentando. Porque como Romanos diz, capítulo 12, nós precisamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é Cristo. E para isso, nós precisamos ser tomados todos os dias com uma inconformação e com uma transformação de mente. Porque senão, nós começamos a viver um amor e uma paixão rasa, com comprimentos pequenos, com altura muito mediana. Aí passamos a viver não a profundidade do Evangelho, mas a mediocridade. Quem é uma pessoa medíocre? É aquela que vive só na média. Aí perdemos de viver o extraordinário, ou seja, o extra sobre o ordinário do nosso dia a dia. O extraordinário que nós somos chamados a viver em Cristo é conhecer mais de Cristo, é experimentar mais sobre quem Ele é e levar outros a conhecer a beleza de Cristo. E aqui Paulo está dizendo e tratando isso com essa igreja. Quando nós vamos para Timóteo, ele é colocado para cuidar da igreja de Éfeso também. E aqui então, Timóteo encontra dificuldades, porque vários falsos profetas estavam adentrando dentro da igreja. E aí então, Paulo fala para Timóteo, seja padrão no seu procedimento, na sua fala. Ninguém despreze a tua mocidade. Antes, torna-te padrão, Timóteo, para essa igreja. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como a teus ouvintes. Ele começa então a falar com Timóteo e conduzir Timóteo no pastoreio da igreja de Éfeso. E agora, depois de mais de 20 anos, nós vemos em Apocalipse o apóstolo João escrevendo na ilha de Patmos, que ele foi lançado e preso naquela ilha para ver se calava ele. E ali então ele começa a ter a revelação de Apocalipse. E ali o próprio Cristo fala sobre a igreja de Éfeso. E ele diz sobre aquela igreja. Ele diz que aquela igreja, ela tinha um trabalho, ela trabalhava arduamente. Pensa num povo que trabalhava arduamente, era aquela igreja.
João, ele usado pelo Senhor e mandando a mensagem que Cristo tinha para aquela igreja, diz: vocês são uma igreja que trabalha arduamente, vocês são uma igreja que persevera muito, nas provações vocês não esmoreceram, vocês perseveraram. Aí ele diz: vocês, diante dos falsos profetas, vocês tiveram zelo pela palavra, vocês colocaram eles à prova e eles caíram, porque eles eram falsos apóstolos. Olha que igreja maravilhosa, trabalhava arduamente, tinha zelo pela palavra e tinha perseverança. Estava redondinho, estava tudo indo bem. Mas então agora Jesus, nessa carta, ele tem uma denúncia contra aquela igreja. E a denúncia dele é: eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Lembra-te onde caístes, arrependa-te, senão eu vou vir e vou remover o teu candeeiro, vou remover a tua luz. O Senhor, ele estava falando para a igreja de Éfeso, que ela era uma igreja exemplar, ela tinha zelo pela palavra, ela tinha perseverança nos dias difíceis. Ela trabalhava arduamente, mas ela tinha abandonado o primeiro amor. Ou seja, aquela igreja, ela estava ativa, funcionando, religiosamente correta, mas ela tinha perdido o fogo do amor, ela tinha perdido a paixão. E o Senhor diz: eu tenho isso contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Ou seja, aquela igreja era uma igreja que funcionava, mas não era uma igreja que fluía mais. Já não tinha brilho nos olhos, já não tinha mais paixão no coração. Ela funcionava bem, mas ela não fluía. Sabe, queridos, que o Senhor nos livre de ser uma igreja assim. Uma igreja que trabalha arduamente, que tem zelo pela palavra, que persevera e não esmorece diante das provas. Mas que quando o Senhor olha para nós, Ele diga: eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Ele trata de forma muito cirúrgica com aquela igreja, Jesus, dizendo: lembra-te, volta onde caístes, arrependa-te. Lembra que a palavra arrependimento também tem a ver com a palavra transformação da mente, renovação da mente. Arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras, porque senão eu venho e vou remover de você a tua luz. Por que nós temos nos dias de hoje no Brasil tanto evangélico e tanta, parece que, ausência de luz? Por quê? Porque muitas das vezes fomos alcançados por uma maravilhosa graça, mas conforme o tempo passou, nós perdemos a graça da graça. E então a paixão e o amor já não move mais o coração. O que move o coração é a religiosidade, eu ir cumprir um protocolo, eu ir bater cartão. Vou usar um exemplo, queridos. Hoje é dia de ceia. Antigamente saía gente até pela janela no dia de ceia. Hoje, queridos, tanto faz, tanto fez se a pessoa tomou ceia ou não. Está chovendo lá em São Paulo, ela diz: acho que vai chover, não vou na igreja. Sabe, queridos, quando a gente tem amor e paixão, a gente não tem desculpa, a gente tem disposição.
Nós precisamos, queridos, como igreja, receber esse alerta do Senhor e ser renovado na nossa paixão e no nosso amor pelo Senhor. Por isso que Jesus ele diz para nós, queridos, que os 2 mandamentos se resumem em amar a Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo assim como Ele nos amou. Queridos, por isso que o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele tinha os cabelos encaracolados. Deus grudou ele pelo cabelo, queridos, e começou a levar ele pelos cabelos, juntou ele pelo cabelo e começou a levar ele para mostrar as abominações dos amores que o povo de Deus estava traindo o Senhor. Dura essa ilustração, mas é realidade. Quantos de nós não estamos nos rendendo a outros amores? Quantos de nós no automático muitas vezes abrimos mão daquilo que é a essência e nos conformamos em viver de aparência? Não, queridos, o Senhor está levantando nesses dias uma igreja renovada no amor e na paixão, que todos os dias busca ser afetado pela glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus nos assiste. A glória de Deus nos assiste todos os dias, ou seja, nós somos transformados de glória em glória. Então, se a glória de Deus nos assiste todos os dias, tem transformação para nós. Quando nós nos rendemos e passamos pelo processo de conversão e novo nascimento, queridos, há um impacto de transformação radical. Mas por que deixou de ser radical? Não pode. Nós precisamos todos os dias, diante do amor dEle, da graça do Cristo que nos alcançou, nos render e dizer: Senhor, muda o que tiver que mudar, faz o que tiver que fazer. Aleluia, queridos. Nós não podemos, queridos, ser achados como uma igreja que abandonou o primeiro amor. Por isso ele diz: lembra-te onde caístes. Ou seja, lembrar fala sobre trazer a memória. Traz a memória de como era a sua caminhada no começo com Cristo, o seu fervor e por que parou. Não, queridos, nós precisamos que a cada dia o fogo seja conservado. Todos os dias precisa, queridos, arrancar o que sobrou do dia anterior e colocar lenha de novo, queridos, para poder queimar diante do Senhor, com paixão e amor. Aleluia. Aquela igreja, queridos, ela tinha zelo pela palavra, tinha perseverança e trabalhava arduamente. Mas o Senhor tinha uma contenda contra aquela igreja. Ele tinha algo a contender com aquela igreja. Diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Queridos, nós não podemos abrir mão do amor verdadeiro. O primeiro amor fala de um amor que nos consome, que nos toma. Me fez lembrar, queridos, de como era a igreja no começo da minha caminhada 20 anos atrás. Nós não éramos muitos evangélicos no Brasil, mas os poucos, queridos, era muito fervoroso. Era muito fervoroso. Nós éramos respeitados pela sociedade. Quando falava que um crente estava passando ou chegando, tudo mudava na ótica das pessoas. E hoje parece, queridos, que mudou, mas de forma pejorativa e ruim. Fala: ih, é crente, vixe. Não tem que falar vixe. Fala: nossa, esse é um santo homem de Deus. Essa é uma santa mulher de Deus. Como nós somos conhecidos nos nossos convívios, como um maldito homem, uma maldita mulher, ou um santo homem de Deus, ou uma santa mulher de Deus. Queridos, nós precisamos nesses dias renovar o amor e a paixão pelo Senhor e pela sua obra. Queridos, o Senhor me fez lembrar lá atrás
Eu me rendi ao Senhor com 14, 15 anos. E desde então, queridos, eu virei pior de igreja. O que precisava, eu estava dentro da igreja. Era para limpar o chão, para limpar banheiro, eu estava lá. Era para cuidar do pessoal da terceira idade, eu estava lá. Para cuidar das crianças, eu estava lá. O que tinha de necessidade, eu tinha prontidão. E eu continuo conservando isso no meu coração. Eu falo, Senhor, eu entendi o que o Senhor fez por mim, então eu quero fazer o que for preciso. Deus me fez lembrar lá atrás das minhas orações perigosas que eu fazia. Eu falava, eu quero gastar minha vida para o Senhor, eu quero ganhar multidões para o Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu não sou mais eu, o Senhor vive em mim, então toma a minha vida. Queridos, eu posso falar, queridos, que é gracioso. Faz 20 anos que eu me rendi ao Senhor, e é 20 anos, queridos, de busca, de intensidade, de amor pelo Senhor. Tem dia que a gente não está legal, mas tudo bem, o amor é uma decisão, não é um sentimento. Não é todo dia que você está morrendo de amores, mas todos os dias você precisa estar pronto para o amor. Seja para viver ou para morrer. Queridos, nós precisamos ter brilho nos olhos. Quando a gente fala que é cristão hoje, queridos, para algumas pessoas, quando algumas pessoas vão falar que é cristão, misericórdia. Só fala de desgraça, não fala nada de graça. Rapaz, nossa, conheci Jesus, vixe, minha vida virou do avesso. Só esqueceu que a vida dela era do avesso, ela virou do lado certo. E andar do lado certo parece que é complicado, mas é o certo. Aí fala, nossa, é só problema. Nossa, comecei a orar, misericórdia. Aí a hora que ela termina o discurso dela de ser cristã, a pessoa fala, Deus me livre de ser igual a você. Não tem graça no falar. Não tem brilho nos olhos de paixão. Quando fala se você é cristão ou não, qual que é a sua resposta? Eu era um miserável, pecador, vivia na desgraça, buscando aquilo que o mundo jamais conseguiu preencher. Mas quando Jesus chegou na minha vida, Ele limpou a sujeira que eu vivia. Ele mudou minha forma de pensar, minha forma de andar, minha forma de vestir, minha forma de pensar, de sentir, de andar, de tocar. Ele mudou tudo na minha vida. Ele é o grande amor da minha vida. A pessoa vai querer esse Jesus. Como apresentamos Jesus para as pessoas hoje? Não, mas eu sou alguém que persevera, eu não esmoreço. Eu sou alguém que tem zelo pela palavra. Eu sou alguém que trabalha arduamente no que precisa. Mas como que está a graça do amor e a paixão do amor no seu coração? Quando você faz as coisas na casa do Senhor, você faz reclamando ou você faz agradecendo? Deus me fez lembrar cada coisa, irmãos. Eu lembro que eu estava na igreja de Cornélio, e aí de repente o menininho foi lá na frente na hora do ministério infantil, e ele estava passando mal e eu estava perto dele. E ele vomitou, irmãos, na igreja. Eu falei, Jesus amado, já corri, peguei pano, fui limpando, nem me ative ao que estava acontecendo, só limpei, porque eu queria ser resposta na hora. E fiz com amor e zelo. Não fiquei reclamando do menino. Tem gente que fala, nossa, pelo amor de Deus. Aí o menino fica traumatizado e não quer vir mais na igreja. Por quê? Não, queridos, a gente precisa ter disposição. Irmãos, como que nós somos forjados? É num lugar onde ninguém vê. É carregando uma cadeira. É podendo servir o irmão com o lugar. Tira a mesa de sinuca, põe a mesa de sinuca. Tira a mesa de sinuca, põe a mesa de sinuca.
Só quem já pegou aquela mesa de sinuca sabe o que o pastor está falando. Não faz reclamando, dói o braço, tudo vai, glória a Deus, aleluia. Tem dia que nós trabalhamos até 3 horas da manhã aqui, e no outro dia nós estamos aqui de novo, e glória a Deus. Que bênção. Que bênção a gente poder servir junto o reino de Deus. Vocês viram os processos que nós enfrentamos para a gente estar desfrutando hoje. Daqui a pouco o pastor inventa alguma coisa, daqui a pouco nós vai quebrar isso aqui porque vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos aumentar aqui no segundo andar, vai para lá, vai para cá, para minha casa pastoral. É isso aí, irmãos. Ninguém um amém, irmãos? Aleluia. Fala amém junto comigo, crê junto comigo. Aleluia. Queridos, porque excelência honra o céu e abençoa pessoas. Por que nós buscamos ser excelentes como casa? Em tudo que a gente faz. Seja num bombom que a gente vai dar, tem todo um apetrecho para poder dar. Por que, queridos, excelência honra o céu e abençoa pessoas? Nós queremos fazer com amor tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Falar que não cansa, lógico que cansa, tem que ver que cansa. Mas pensa na canseira boa. Isaías fala, verás o fruto do penoso trabalho e te alegrarás. Queridos, como é bom. Você vê o fruto do penoso trabalho e você fala, uau, glória a Deus. Eu ouvi relato de pais que falam que as crianças choram para passar na frente da igreja quando tem culto, porque elas querem pelo menos ver a igreja, que elas querem estar aqui, elas têm prazer de estar aqui. É isso. É você estar aqui, não porque você está obrigado, mas porque você ama estar aqui, ao ponto de você querer que a cidade de Bandeirantes esteja aqui do seu lado. Queridos, nós precisamos ser essa igreja que tem perseverança e não esmorece, que tem zelo pela palavra, que trabalha arduamente, mas que tem paixão e amor no que faz. Aleluia. Se você está cansado de fazer as coisas para o Senhor, receba renovo no nome de Jesus. E se você não está fazendo nada, é hora de começar a fazer. Aleluia. Porque até Jesus diz que Ele, sendo Senhor e Mestre, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aleluia, queridos. É bom demais. É bom demais, queridos, fazer com amor para o Senhor. De você poder ver os testemunhos que nós vimos aqui das mulheres. Do que Deus está fazendo. Mas a liderança tem que chegar mais cedo, tem que arrumar a mesa, tem que preparar a mesa, tem que preparar o lanche, tem que fazer tudo, tem que estudar. Queridos, isso é gracioso, é privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos, queridos, ter amor e paixão, como igreja, pelo Senhor, e por aquilo que o Senhor ama, que é pessoas. Por isso, queridos, que o lema, a visão da nossa igreja é Jesus nossa mensagem, pessoas nossa paixão, amor nossa cultura e transformação nossa esperança. Essa é a nossa identidade, isso é quem somos. Aleluia. É isso que o Senhor nos chama a viver. Renove o amor e a paixão. Se um dia você já fez e não faz mais, volte a fazer para o Senhor. Aleluia, queridos. É bom demais. Eu fui lembrando de quando a gente limpou a rodoviária com o pessoal do Kings Kids, dei saco de lixo para todo mundo. Nós fomos na rodoviária e limpamos a rodoviária que estava desastroso. Mas nós não ficamos reclamando, nós fomos lá e limpamos. A esquina ali, que era aquela casinha do lápis, estava abandonado, nós fomos fazer um impacto ali, nós pintou tudo, nós não só lavou, nós pintou tudo. Aí eles ficaram provocados, foi lá e pintou daí da cor certa. Mas como é bom eu ouvi depois, eu ouvi do prefeito, o prefeito falando assim, em tal lugar teve uma festa, mas deixaram a bagunça danada, mas lá onde que a igreja estava, ficou melhor do que estava. Queridos, isso é a graça de ser igreja e fazer com amor. Aleluia.
Isso é quem nós somos. Deus, Ele é amor. Ele é amor. Nós precisamos, queridos, entender que o amor, ele é mais do que um discurso, ele é atitude. Por isso tenha atitudes, querido. Sirva uns aos outros em amor. Por que o pastor fala para estar nas atividades da igreja, queridos? Porque aqui é o tempo de nós termos comunhão e ver como estão os irmãos e ver naquilo que a gente pode servir uns aos outros. Você vai ver uma necessidade às vezes do teu irmão que você pode ser resposta. E ele está clamando desesperado e precisa. Queridos, isso é prática de amor. Isso é ter luz. Aleluia, queridos. É ter luz. O Senhor, Ele quer encontrar em nós esse coração disposto a servir com amor. Aleluia, queridos. Longe de nós toda murmuração, longe de nós toda reclamação. E perto de nós, dentro de nós, esteja toda paixão e todo amor naquilo que Ele está nos confiando. Amém, queridos? Vamos juntos viver os propósitos de Deus. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com amor. Não é só dentro da casa do Senhor aqui, dentro da Dinâmica Igreja. No seu serviço, aonde você estiver, faça com amor e não reclamação. Ah, o Senhor não sabe da realidade, da onde eu trabalho, da onde eu tenho convivido. Tudo bem, eu não sei, mas o Senhor sabe. Continue sendo luz e expressão de amor. Independente do que te dão, independente do que falam, continue no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Aleluia. O justo não se justifica porque ele já tem quem o justifica. O justo não se justifica porque ele já tem quem o justifica. Jesus nos justifica. Aleluia. A igreja de Éfeso, ela foi confrontada porque o Senhor tinha para ela um futuro glorioso para que ela pudesse comer da árvore da vida, desfrutar da árvore da vida, ter um futuro glorioso com o Senhor. E é isso que Ele quer de nós. Ele tem um futuro glorioso para nós. Aleluia, queridos. Vamos juntos servir em amor o Senhor em tudo que Ele tem nos confiado. Seja renovado na paixão e no amor. Tenha essa ação de renovo no seu estilo de vida diário. Se você estava no automático, volte a entender o processo das marchas novamente. Do motor, do arranque do motor do reino. Aleluia. Vamos juntos viver essa graça, continuamente e constantemente. Porque servir o reino de Deus é apaixonante. Amém, queridos? Glória a Deus.